Olá, tudo bem, Nóbrega? Olá, Maria Pena, tudo bem, querida? Seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Tudo bem, Georgia? Seja bem-vinda também. Oi, Zé, tudo bem? Pois é, hoje o tema é quente, né? Aliás, eu vi o debate de vocês lá no grupo, vou trazer algumas questões aqui pra gente discutir. Tatiana já tá entrando, ela tá terminando a aula lá na nossa turma. Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo. Hoje a gente está discutindo um tema mais do que na ordem do dia, né? Olá, Luz. Bem, Natasha. E um monte de gente legal aqui entrando. Doutor Leandro, Lorena. Pois é, gente. E novidades hoje, né? Na verdade, novidades assim. Tudo bem, Natasha? Vanessa, querida. E Vanessa, eu tenho que falar com você, hein? Depois dessa live eu vou te mandar mensagem. É interessante porque os desdobramentos ocorrem, né? A gente estava achando que ia ter mais alguma novidade, teve, né? O voto do ministro Gilmar saiu hoje. Então, assim, foi bem interessante aí, trazendo mais alguns desdobramentos que a gente vai poder debater ao longo dessa live, né? A Ana Lígia entrou. Oi, querida, tudo bem? Otton Rafael, Eduardo Veloso. Um monte de gente entrando, a Tati já está começando. E se vocês já tiverem perguntas que sejam relativas a esse tema de hoje, a gente vai estar falando da tributação pelo imposto de renda e a CSLL em relação à taxa Selic. Claro que esse tema não é novo, o STJ fixou um entendimento, o STF veio, aula ainda rolando, né, Ana? Pois é, tô aqui falando com o pessoal, justamente que a gente está aguardando um pouquinho a Tati. Enquanto isso, a gente vai contextualizando aqui para todo mundo. Oi, Diogo, tudo bem? Então, hoje a gente vai estar falando justamente desse julgado, desse RE que está sendo objeto de análise pelo Supremo, avaliando não só a questão relativa à análise da repercussão geral, que foi um tema suscitado por esse voto do ministro Gilmar, né, que aparece na disposição, se você entra lá no plenário virtual, você vai ver justamente como um voto divergente, divergindo do relator. Mas, na verdade, ele não diverge quanto ao mérito, né? A gente vai abordar isso aqui, ele vai estar divergindo com relação ao conhecimento do recurso. Ele traz um ponto interessante relativamente à possibilidade da observância, da reanálise, né, da repercussão geral, após ela já ter sido admitida pelo próprio Supremo no momento anterior, e ele questiona, inclusive, o fato de já se ter entendido, olá, Rodrigo, obrigada, já se ter entendido que esse assunto tinha natureza infraconstitucional. Então, de certa forma, ele caracteriza aí um próprio overruling do Supremo em relação à interpretação dessa questão. Se ela seria uma questão vinculada efetivamente a um debate infraconstitucional ou constitucional. E durante um bom tempo, né, e o próprio Gilmar cita isso, em dois casos, em dois temas de votação, se entendeu que a matéria ela seria infraconstitucional. E com esse caso, ele muda, né, a sua interpretação. E um outro ponto que é trazido aqui também é justamente essa mudança constante, e essa é uma crítica que o Gilmar traz no voto dele, relativa à visão do Supremo de encerrar a discussão no STJ ou não, né? É claro que a gente não queria que essa discussão encerrasse no STJ, até pelo fato do STJ ter uma decisão péssima. E aí, nesse aspecto, eu já aproveito que o Diogo está, inclusive, aqui entre nós. Ele me disponibilizou um artigo sensacional que ele publicou na revista Dialética. Depois eu vou disponibilizar esse artigo para o nosso grupo lá no Telegram, Tributário em Jogo, onde ele faz exatamente uma visão da jurisprudência do STJ, analisando aí as incompatibilidades, né? Algumas incongruências entre votos relativamente à questão dos juros, quando a gente aborda a questão da desapropriação, um ponto muito interessante, e
a questão relativa aos juros na repetição de débito ou no depósito. E tem um ponto do artigo dele que eu acho que é sensacional, porque é muito espirituoso, né? Que é justamente um diálogo que ele faz, muito criativo, entre um ET, um alienígena que viesse ao Brasil e um humano brasileiro explicando a lógica, né, do que estava sendo posto pelo STJ numa interpretação literal, que seria exatamente você entender que apesar de você ter pago indevidamente um tributo, ou apesar de você ter depositado o valor para discutir um tributo que no final foi considerado indevido, você teria ainda que ter uma devolução parcial, porque parte desse tributo devolvido ou levantado seria abocanhado pelo imposto de renda CSL. Então é sensacional o artigo, vale a disponibilização para que vocês leiam, porque ele fez justamente uma análise dentro daquilo que existia até o RESP 1.138.695. Inclusive ele ressalta que na época não foi julgado dentro do rito repetitivo, portanto não seria vinculante. E aí a solicitação dele para que a questão fosse revisitada acabou sendo acatada agora pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então realmente a gente tem aí, Diogo, seu artigo foi lido pelos ministros, pelo menos o pessoal do STF salvou a situação que já estava meio caótica no âmbito do STJ, né? Mas, gente, eu acho que é interessante a gente começar essa questão e aproveitando essa introdução enquanto a Tati está vindo, eu acho que é bem interessante a gente pensar, né, que ela envolve, uma discussão relativa ao que é efetivamente o conceito de renda, né? Porque, veja, a renda ela tem que representar necessariamente um acréscimo patrimonial, né? Ela não pode ser apenas um mero ingresso. E essa discussão da renda, a gente vê que ela é bastante pobre ainda, né, no direito interno. Ela é bem pobre, até inclusive com relação à própria... se aliar à discussão da renda, da materialidade do imposto, e isso é interessante pelo fato de você raciocinar que se eu não tenho efetivamente um acréscimo patrimonial, não estou falando da materialidade do imposto de renda, né? Então, especificamente, eu não teria nem como pensar em isenção ou qualquer outra coisa, porque falece competência pelo fato de não haver a materialidade, né? A gente está falando apenas de um ingresso, é uma diferença importante nesse contexto. E o segundo ponto é a capacidade contributiva também, que é um elemento que vem para jogo no seguinte sentido: bom, será que além da ausência de materialidade, dentro da lógica da capacidade contributiva, eu deveria tributar essa pessoa? E aí vem um outro elemento também que se junta a esses dois, a discussão do enriquecimento sem causa. E aí eu acho que vale a gente contextualizar dos pontos aqui importantes, né? Quando a gente está pensando em sistemática, como é que funciona a nossa sistemática tributária? Bom, eu tenho a opção de pagar um tributo, entendo que ele é indevido, ajuizo uma ação de repetição de débito. Essa é uma circunstância. E nesse período eu fico brigando lá para poder reaver o meu valor, né, no final. Foi reconhecido efetivamente que eu tenho direito àquela devolução. E aí, então, vou receber aquilo em espécie, por meio de um precatório, que eu vou ter que esperar ainda lá 1 ano e meio, aquela alegria toda e tal, no mínimo, pelo menos, mas os federais, eles são pagos relativamente em dia, e vou recebê-lo. E aí a discussão é, bom, nesse indébito que você está recebendo, esse é exatamente o objeto que está sendo analisado nesse RE, você vai receber e vai ter que tributar pelo imposto de renda CSL. Bom, a outra situação que nós temos, que o Diogo traz no artigo dele, é a questão do depósito. Então, por exemplo, eu discordo de um tributo, né? Em vez de, por exemplo, eu pagar e devolver, eu posso depositar em juízo. A gente sabe que a sistemática do depósito em juízo, no âmbito federal tributário, pela Lei 9.703, ela exige que nós depositemos e esse valor que estaria sob a administração da Caixa Econômica Federal vai direto para o Tesouro Nacional. Então, é um valor que ainda a União se utiliza. Então, ela não só fica com esse valor, mas ela usa o valor. Isso integra superávit primário do ente, faz números, né? Ela está usando o seu dinheiro. Ele não está parado na Caixa Econômica Federal. E aí, depois disso tudo,
quando você tem a devolução porque você ganhou, também existe a discussão se isso seria objeto de tributação pelo imposto de renda CSL. Veja que interessante, né? E aí a gente começa a pensar um pouco nesse contexto no seguinte: será que é legítimo, né? É uma discussão que inclusive não perpassou no RE, tá? Será que é legítimo a gente imaginar que numa discussão, num Estado democrático de direito, onde eu, a priori, e a União estamos na mesma situação, não poderia a União ser tratada melhor do que eu. Somos para aqui, né? Estamos num Estado democrático e não num totalitário. Será que seria cabível, ou razoável, a gente imaginar essa figura da União poder utilizar o meu recurso e não me pagar nada por isso? Porque será que a Selic ela é suficiente para remunerar essa ausência do capital na minha mão? Porque aí existe um empréstimo, né? Indiretamente falando, existe um empréstimo. Então, além da remuneração que você dá em razão da não disponibilidade do capital por parte do contribuinte, que envolve também a correção monetária justamente para evitar a perda desse valor, imagina se isso é suficiente a justificar, porque isso já existiria num depósito normal que você faria, né? Ou seja, fazer um depósito teria que ter isso, o banco faz isso, né? Agora, e a utilização desse capital por parte da União? Esse é um ponto que me interessa bastante, levando em consideração que nós estamos no Estado Democrático de Direito e a União está utilizando dinheiro privado, ou seja, a Selic não seria suficiente para remunerar esse uso que ela tem do capital. Isso é um ponto que eu acho interessante, mas que obviamente não está sendo objeto de debate nesse RE. Mas esse RE traz alguns outros dois pontos que eu acho curiosos e que eu quero começar a debater. Um deles é o seguinte, gente. Existe um entendimento de que essa taxa Selic, os juros, né, principalmente juros moratórios, eles seriam considerados lucros cessantes. Porque, na verdade, não seria uma verba indenizatória pelo fato da empresa poder pegar aquele dinheiro, poder aplicar, né? Então, na verdade, ela teria um resultado daquela aplicação financeira e aquilo ali estaria a representar uma remuneração financeira pela instituição bancária em relação àquela verba que lhe estaria sendo devolvida. O que vocês acham disso? Vocês acham que tem alguma lógica você entender que a taxa Selic, principalmente a parte dos juros, né? Vamos pensar nisso. Eles seriam lucros cessantes? Eles teriam essa natureza de, na verdade, remunerar de forma financeira um capital que não estava disponibilizado? Ou seja, a visão não seria de recomposição, e sim de remuneração, né? Você vira o foco de uma questão de recomposição para uma questão de acréscimo patrimonial. O que vocês acham? Vocês acham que tem algum racional a gente debater lucros cessantes como natureza dos juros? Porque é uma discussão grande, né? Inclusive a gente estava debatendo outro dia isso no grupo, o que é a Selic? Né? Até o Rodrigo mencionou isso, porque o Rodrigo fala de Gadamer e ele gosta de Gadamer. Exatamente, Rodrigo. Então, vamos lá. O que você acha? É lucro cessante? A gente pode caracterizar os juros como lucro cessante? Tudo bem, Mari? Boa noite. A gente pode entender que existe essa remuneração, porque eles desenvolvem um racional, né, de que haveria uma remuneração financeira, porque é por parte da instituição financeira que isso será dado, né? É muito complicado, professora. Conceitualmente, a resposta é uma. Praticamente, se pensarmos em uma Selic em 6,25 contra o IPCA de quase 10. Beleza. Ok. Não vamos pensar no índice, vamos pensar na natureza. Porque o que acontece que eu acho que existe aqui, gente? A gente está querendo definir a natureza das coisas pelo resultado delas. Eu acho, e nesse ponto, eu concordo muito com o artigo do Diogo que eu mencionei. Porque o que ele diz ali? É o seguinte, olha, na verdade, qual a natureza dos juros? Por que eu tô tendo juros?
né? Esse é um elemento essencial. A Tatiana já entrou aqui, vou colocar ela. Debate. Acho que ela já está entrando. Oi, Tati, tudo Oi, bem, querida? tudo ótimo. Tava dando aula agora e vamos discutir esse caso que mal começou e já tá dando novela, né? Pois é, Tati. Eu estava aqui perguntando para eles inicialmente o seguinte. Eu fiz um overview, tá? Até falei de um artigo que o Diogo disponibilizou para mim, que ele falou da visão desse debate no STJ, né? Como é que o STJ via, interpretava isso de uma forma bastante literal, para entender que seria cabível a tributação pelo IRPJ-CSL em relação aos juros. E aqui eu fiz uma pergunta para o pessoal, uma provocação no primeiro tema, que seria justamente aquela questão: será que eu consigo considerar a Selic como sendo lucro cessante? Que era o racional para fins até de você justificar a tributação. É um acréscimo patrimonial, ele é lucro cessante porque você tem, na verdade, uma remuneração dada pela instituição financeira. Né? E aí o Zéco fez uma ponderação no sentido dos índices. E eu falei, gente, eu acho que a gente tem que pensar, e esse é um ponto que me incomodou nos votos, eu queria justamente ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Muita gente se preocupou ali, inclusive para afastar, né? Dizendo o seguinte: olha, na verdade é irreal você dizer que a aplicação financeira ele vai ter esse retorno, muitas vezes ele que fica abaixo da inflação. Houve uma preocupação de você justificar isso É, para você eu poder achei sair. interessante. Mas só quem Exatamente. falou nisso, pelo menos que eu tenha capturado, foi o Barroso. O Barroso falou nisso, mas de certa forma você vê que existe no próprio voto do Toffoli, ele perpassa essa questão quando ele discute a questão de você aditivar, né? Ele faz o racional dizendo, não, você teve que aditivar e tal. Então, existe uma discussão que eu não quero entrar no fato de você ter que adicionar agora o valor que você está recebendo, porque a gente vai desdobrar isso depois numa outra pergunta. Mas agora, o que eu queria justamente discutir é essa questão relativa a você ter uma remuneração da verba pela instituição financeira. Isso seria o suficiente para eu entender que seria lucro cessante? Vamos esquecer os índices, porque eu acho que os índices não respondem a essa pergunta. É importante a gente focar com relação à natureza em si. Tá? E aí o Rodrigo está fazendo uma ponderação no sentido de que juros são juros, o lucro cessante deveria existir uma mínima demonstração concreta do lucro, que deixou de existir. Aí eu quero saber de você. O que você acha? Eu concordo. Eu concordo com essa forma com a qual o Rodrigo se expressou. A demonstração do lucro cessante, para mim, tem um ônus demonstrativo maior do que dos danos emergentes, porque o atraso, para mim, a partir do atraso presume-se o dano já empreendido, e não uma expectativa, uma expectativa de que você não vai oferir um lucro que você esperava. Então, para mim, o atraso já presume o dano efetivo, danos emergentes. Se for lucro cessante, tem que ter uma situação muito particular. Acho que Perfeito. a afirmação do Rodrigo foi bem interessante. Uma mínima demonstração concreta, eu acho, porque para mim aqui é a demonstrar, você elidir uma presunção posta. Acho Eu eu. até fico, eu até fico numa dúvida, tá, gente? Do seguinte, para mim, a partir do momento que a gente está falando de indébito, eu acho que é muito importante a gente pensar os juros no indébito, né? Porque a discussão ela, da mesma forma, os juros no depósito, de certa forma, eu acho que são discussões que perpassam, que se casam. Veja, Uhum. eu só estou depositando ou eu só estou tendo devolvido o valor pelo fato de ter me sido feita uma cobrança indevida. Então, eu pensar que a remuneração que está sendo dada pelo fato de eu não dispor daquele capital, ela se deu como causa originária de uma necessidade de eu ter que brigar com o ente porque aquilo era indevido, para mim já seria suficiente de eu entender que aquilo ali é uma indenização e não seria jamais um acréscimo patrimonial. Não, Para mim, aquilo exato. ali claramente é uma recomposição. Por quê? Porque se a União não tivesse me cobrado indevidamente o tributo, eu não estaria ali brigando. Para mim é uma coisa simples. Ela deu causa à situação.
Então, tudo aquilo que surgiu a partir dali e mais, o lucro cessante, normalmente, ele está voltado para aquilo que você ganharia se não houvesse aquele dano. Não é a situação dos juros moratórios. Porque os juros moratórios, eles só existem para recompor a falta do dinheiro que ficou, que você não disponibilizou durante aquele período. Não é uma questão para o futuro. O lucro cessante, normalmente, ele tem aquela visão, né? Qual é o efeito futuro daquele dano? Não é o efeito futuro do dano. Então, eu acho que, por isso, pela origem, já não haveria possibilidade de eu discutir isso com base apenas numa remuneração da instituição financeira. Eu acho que isso é você querer subverter um pouco o racional. Porque o meu dinheiro está numa conta bancária e a instituição financeira vai estar remunerando. Necessariamente aquilo ali é um acréscimo patrimonial, que seria uma remuneração financeira. E outra, não é nem assim, né? Se a gente for olhar, esse dinheiro ainda é usado pela União durante todo o período até que me seja devolvido. Então, modos e regras, né? De fato, com certeza. E aí, eu acho que já que a gente está falando de natureza, natureza desse acréscimo, desse suposto acréscimo, cuja subsunção à previsão de acréscimo patrimonial, que seria a qualidade constitucional dessa locução renda e proventos de qualquer natureza, acaba que a Selic em si é interessante. A Selic em si tem uma composição e um objetivo muito particular que acaba renovando a discussão. Renovando não, mas colocando cores próprias à discussão. E aí, então, acho que uma coisa interessante, até mesmo porque talvez tenha faltado em muitos dos julgados, dos votos, pelo menos naquilo que está disponível até o momento, é uma deferência específica à Selic. Talvez no Barroso teve um pouco dessa preocupação, mas nos outros votos eu senti falta de uma deferência específica à Selic. E aí, Mila, a gente sabe que a Selic tem esse propósito dúplice, né? De corrigir e de remunerar o atraso, de ser ao mesmo tempo correção monetária e de ser e juros mora. E aí eu queria saber de você, você acha que essa natureza, que essa duplicidade, ela significa natureza dúplice ou é só um objetivo dúplice? Porque eu vejo diferenças nisso. Sim, tem. Tem diferenças, eu concordo com você. Para mim, a Selic, naturalmente, ela tem uma natureza dúplice. Ela é correção monetária e ela é juros, tá? E eu acho que, de certa forma, o STJ, pela jurisprudência que fazia, ele viu dessa forma. Inclusive, quando ele foi analisar a questão por exemplo, da correção monetária relativamente àqueles pedidos de crédito escritural passado 360 dias, ele falou, teve uma briga ali entre o Herman Benjamin e a Regina Helena. A Regina Helena falou, não, peraí, é correção monetária tem que ser desde o início. Aí o Herman chegou e falou, mas juros... Pois é, aí o Herman chegou e falou, não, mas peraí, mas juros não pode ser desde o início, porque não estava em mora ainda, mora só é depois de 360 dias, aí ficou cada um para um lado, acabou se decidindo que depois de 360 dias é que você aplica, né? Então eu acho que seria... Diga, desculpa, não te ouvi. Não, assim, o que seria interessante naquela ocasião era a composição desses dois racionais e, partindo do pressuposto de que a Selic contempla as duas coisas, qual é a orientação que o direito dá? Você privilegia o regime jurídico da correção ou o regime do juro? Aí ali eu entendi que foi mal a beça o STJ, né? Eu concordo totalmente com a Regina Helena, e aí a Regina Helena, eu acho que se abeberou das lições dela no livro dela de capacidade contributiva. Porque claramente, se na verdade a correção monetária ela não é um ganho. Então, acho que a nossa discussão se era lucro cessante ou não, ela ganha um peso ainda maior quando a gente pensa na natureza dúplice da Selic. Porque a correção monetária, de fato, ela não representa acréscimo patrimonial, ela é trazer o dinheiro a valor presente, evitar a corrosão via inflação. Então, se você não vê isso, você não pesa isso, você de fato vai estar tributando na capacidade contributiva. E isso seria abaixo, né, na verdade, na inexistência de manifestação de riqueza, claramente. Então, inexiste capacidade de contribuir. Então, sobre essa ótica, você teria que priorizar a evitar uma inconstitucionalidade, né?
Então, entre uma Exato, natureza dupla, exatamente. literalmente você, né, vai ter que optar Porque por do uma outro não lado, inconstitucionalidade. desculpa interromper, porque do outro lado, a não tributação de uma materialidade que talvez tivesse a natureza jurídica tributável, uma natureza jurídica tributável, isso enseja uma inconstitucionalidade, primeiro, enseja. Segundo, se enseja, é uma inconstitucionalidade de patamar idêntico àquela inconstitucionalidade produzida quando você alcança pelo tributo uma materialidade que está fora do campo da capacidade contributiva, me parece que esse argumento da capacidade contributiva tinha que ter sido apreciado até por conta de uma deferência a essa característica dúplice da Selic. E Eu acho foi excelente uma... esse ponto, e inclusive nesse aspecto, pouco se falou sobre capacidade contributiva, né? A gente vê que o Barroso citou alguma coisa, o Lewandowski fez uma citação muito superficial, é, Gilmar nem sequer mencionou. Mas aí é um ponto que eu queria trazer para debate. Para mim, a capacidade contributiva seria o ponto constitucional da questão. Muito mais do que a mudança e a justificativa que eles trouxeram com relação eu estou analisando agora a repercussão geral, porque antes eu não tinha reconhecido, porque agora teve uma decisão TRF da 4ª Região que considerou inconstitucional a norma. Eu acho que muito mais saudável seria trazer esse tema, porque ele não tinha sido versado antes. Né? O que Verdade. você acha? Não, eu concordo. Eu acho que ali a capacidade contributiva é uma questão constitucional, um aspecto constitucional fundamental na apreciação do tema e que poderia sanar a controvérsia de uma maneira muito mais fluida. Porque em relação, você usando o conceito de renda, realmente a depender da natureza jurídica de danos emergentes ou de lucro cessante, você acaba sendo conduzido para um lado ou para o outro. Mas a capacidade contributiva, ela oferece um raciocínio muito mais fluido, muito mais natural. E foi uma Concordo. pena que isso tenha sido escapado. Eu, na verdade, pelo raciocínio do acréscimo patrimonial, adequação ou não, danos emergentes, lucros cessantes, eu concordo com a classificação como danos emergentes. Eu convirjo com o entendimento até agora encampado por lá. É importante frisar isso até agora, porque né, vai que... Tudo pode acontecer, né, Tati? Tudo pode acontecer. Não, eu também acho. Eu concordo com você. De um modo geral, de fato, a capacidade contributiva resolveria isso muito rapidamente, porque você, numa ponderação, óbvio, vai optar pela via que não vai gerar uma inconstitucionalidade e uma mácula, um direito fundamental. Agora, achei interessante esse debate de novo e até a configuração dessa visão de que seria uma indenização, até porque isso a gente vai poder aproveitar no futuro para a discussão dos depósitos, né? Quando você levanta com a atualização, querendo ou não, você tem aí um desdobramento interessante que não está sendo objeto de julgamento, mas que poderá ser usado. Mas eu queria conversar com você e trazer para jogo uma outra questão, né? Alguns ministros suscitaram, e agora não me lembro bem se foi o Toffoli ou se isso ainda ficou no voto do Barroso, porque o Lewandowski eu nem vou considerar que é um voto de 2 páginas, então não tem grande coisa. Mas, assim, a questão da adição, porque eles falaram, não, porque na verdade já é tributado, porque eu vou ter que adicionar na base esse valor que eu estou recebendo. Mas eu acho interessante que depois se discutiu isso e se elucidou, olha, essa adição, na verdade, é só uma compensação, porque você antes já deduziu essa despesa. Então, como você deduziu a despesa pelo pagamento do tributo que era indevido, agora, por uma questão normal, racional, sistemática, você vai ter que adicionar para não gerar um lucro, porque você está recebendo de volta aquilo que você efetivamente já deduziu. Então, a adição em si, e é isso que, por exemplo, eu percebo que leva a distorções, a gente começa... Diga. Não, porque esse raciocínio de deduziu lá, então aqui, agora, no presente, a dedução anterior tem repercussões, imposto de renda e CSLL, eu acho isso um raciocínio muito difícil de acompanhar pelo seguinte fato, né? O fato gerador do imposto de renda ele é anual e ele é complexivo e você não sabe o que foi acontecendo. Vai que esse contribuinte foi apurando prejuízo fiscal. A dedução de lá não necessariamente significa
que hoje em dia ele vai estar recolhendo e essa restituição temporânea ocasionaria tributo a pagar. Assim, realmente é um raciocínio que eu fico muito desconfortável por conta disso. Assim, essa situação de contribuintes que vão arrastando no tempo prejuízo fiscal, a apuração de prejuízo fiscal, eu acho engraçado porque nas discussões que a gente tem com os meus colegas lá na UERJ e tal, muitos criticam essa situação, né, dos contribuintes. Ah, mas é um absurdo. Contribuinte que apura prejuízo fiscal após prejuízo fiscal, às vezes até distribui, que situação louca, isso aí tem que ser tributado mesmo como penalização, ou alguns discursos semelhantes, mas não necessariamente discussão acadêmica, mas normalmente é uma discussão mais acalorada pós o academicismo. E eu só fico assim, refletindo, a despeito de elucubrações de justiça, muitos contribuintes apuram o imposto de renda, a base de cálculo do imposto dessa maneira. E a apuração resulta em prejuízo fiscal após prejuízo fiscal. Então, realmente, essa é uma realidade que tem que ser considerada quando você tenta processar esses argumentos da dedução do passado, ocasionando uma restituição hoje que resulta necessariamente em tributo a pagar. Eu não consigo ver isso como uma premissa sempre verdadeira. O que eu acho interessante dessa história, eu concordo com você, não é uma premissa sempre verdadeira. Concordo plenamente, eu não vou nem entrar aqui na questão do prejuízo fiscal, ser um abuso, porque para mim ele faz parte da capacidade contributiva. Porque veio na É cabeça louco. aqui quando... A gente pode até debater depois isso, eu acho divertidíssimo, porque para mim a visão, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal tem com relação ao prejuízo fiscal, de que é benefício fiscal, para mim isso é surreal. Isso é surreal. Mas, assim, vamos partir para o pressuposto do seguinte, independentemente de qualquer coisa. Eu acho que essa discussão tem nada a ver com o que a gente está falando. Esse é o ponto. Sabe, Tati? Eu acho que as pessoas elas começam a trazer argumentos para tentar dizer que aquele direito não é bom, que não tem nada a ver com a discussão em si. Porque, veja, o que você está debatendo aqui? Eu quero saber se eu tenho que tributar pelo imposto de renda SSL a taxa Selic. Pouco me interessa se eu deduzir a despesa com tributo indevido no passado e se eu vou ter que adicionar agora. Isso não tem nada a ver com a tributação da Selic, isso é outro assunto. Então, na verdade, não é? A mesma coisa eu chegar e dizer assim, olha, deixa eu pensar, essa taxa Selic, ela é uma remuneração financeira, então isso é um lucro cessante, isso é receita financeira, olha aí o ingresso. Pelo amor de Deus, gente, vamos raciocinar como um todo. Apesar de no voto do Toffoli fazer questão de dizer que os juros é independente do principal, veja, a gente tem que entender o porquê que eu estou recebendo o principal. A causa. Eu acho que o mais importante para a gente discutir e responder a pergunta que o Rodrigo colocou aqui, afinal, o que é a Selic, é justamente a gente pensar, olha, por que eu estou recebendo este valor? Qual é a natureza dele? O porquê que eu estou tendo que apresentar correção monetária e juros durante esse período? Por quê? Né? Porque eu acho que a partir dali, todo o resto se coloca. Então, o grande problema é que a gente começa a poluir o debate com outros argumentos ancilares que não impactam no resultado final, que é a tributação ou não tributação. Se eu deduzir ou não deduzir, se eu vou adicionar ou não vou adicionar, para mim não tem impacto nenhum. Concorda? Então, eu não sei se eu concordo. Não, assim, é porque eu fico sensibilizada em relação a essa premissa da natureza do juro ser ou não ser autônoma em relação à natureza da verba. Se a natureza da verba afeta a qualificação do juro como lucro cessante ou danos emergentes. Porque eu tenho dificuldade em visualizar os lucros cessantes, principalmente nessas circunstâncias. Mas aí, o que eu queria suscitar a partir dessa sua fala, da diferenciação e da autonomia da natureza, que não seria uma afirmativa totalmente verdadeira, ao contrário, né? Deveria ser necessária a observância do valor da verba que está em atraso, justificando, motivando a aplicação daquele juro, daquele índice, da Selic, que não é juro per se somente. A minha pergunta é, quando o Toffoli decidiu no 808 e explicou lá suas razões, lá naquela ocasião ele já falou isso, né? Que a natureza da verba não era independente da natureza do juro.
que foi inclusive a passagem que me deu assim um certo respiro. Eu fiquei, nossa, isso aí deve ser bom, porque para o nosso precedente tão caro e tão impactante para a nossa atuação. Mas aí a minha pergunta é, você acha que pela argumentação tecida pelo Toffoli naquela ocasião, inclusive com essa passagem, havia hoje, né, porque o julgamento ainda está acontecendo, há hoje um dever de observância à conclusão lá encampada, tendo em perspectiva a razão de decidir que ele acabou adotando? Eu entendo que não. São assuntos bem diferentes. Apesar do racional que ele traz ser um racional similar, ali a gente estava discutindo uma questão atinente a eu estou pagando uma verba salarial em atraso, né? Ou seja, eu estou indenizando o trabalhador por uma verba que ele deveria ter recebido e não recebeu. E aí ele inclusive, achei bem interessante o racional que ele desenvolve lá, onde ele diz o seguinte, olha, na verdade, o trabalhador, por não ter recebido aquela verba a tempo e a modo, ele teve que se virar. E esse se virar gerou danos a ele. Né? Ele poderia ter pago algo à vista, pagou a prazo, ele poderia ter pego um empréstimo. Ele começou a desenvolver racionais para justificar né, a questão dos juros vir como um arrastamento. Apesar de ser uma coisa independente, ele disse, ele deu um raciocínio para tentar desenvolver a lógica de que os juros viria como um arrastamento. Ele né? trouxe essa afirmativa e logo depois ele teceu assim ilustrações que são muito pertinentes para a pessoa física, né? Para a pessoa física que estava recebendo uma verba em atraso, uma verba salarial em atraso. Mas aí tem uma passagem do voto dele no tema 962 que eu achei interessante. Eu nem sei, eu não vou conseguir abrir aqui meu computador agora, mas ele quando entra na parte, se você conseguir, primeiro, se você for cotejar os dois votos, eles são muito parecidos em estrutura, né? A estrutura é bem idêntica. Até as passagens de doutrina que ele cita são as mesmas do Hugo de Brito Machado. Então tem um certo espelhamento ali. E aí, quando ele entra na parte do voto em que ele começa a esmiuçar essas implicações do atraso para a pessoa física, ele faz uma ressalva no voto espelhado, né, no 962, falando, olha, eu falei isso lá no 808. Essas conclusões que eu cheguei lá também são aplicáveis para a pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica também vai ter que tomar decisões em relação aos recursos que esperava ter e não tem, enfim. E aí, você acha que, mesmo assim, não há espelhamento, é só um exercício argumentativo de hoje, dando contornos ao precedente de antes. Anteriormente, antes do voto dele de agora, não tinha elementos para a gente considerar que esse julgamento tinha que seguir a mesma razão lá encampada. Sabe qual o ponto que eu considero de nodal distinção entre um e outro? Diga. A razão do que eu estou recebendo. Eu estou recebendo o que eu paguei indevidamente. No outro, eu paguei indevidamente a quem? A União. No outro, a gente está falando de um empregado que tinha direito a uma verba e que ele não recebeu no momento. Existe completa diferença. Por quê? Ali a relação é contratual, aqui a relação é legal. A obrigação é legal. Né? Eu acho interessante, estava citando esse artigo do Diogo, porque ele faz um diálogo entre um alienígena e o ser humano brasileiro, explicando essa situação. E aí, quando ele faz esse diálogo, ele diz o seguinte, olha, alienígena, na verdade, eu vou receber, eu paguei um tributo que era indevido, e eu vou receber esse tributo. Então você vai receber integral? Não, não. Eu, na verdade, vou receber, mas vou receber parte, porque ele vai ser tributado. Mas peraí, você vai receber parte como assim? Não, eu estou recebendo o valor do tributo, mas os juros, o que é juros? Juros é aquilo que remunera o período que eu fiquei sem um capital. Tá. E também ter correção monetária. Ok, o que é correção monetária? É para trazer a valor presente o valor do tributo que eu paguei lá no passado. Entendi. Então você recebe integral? Não, não recebe integral, não. Na verdade, você vai ter um imposto de renda. Quem é que está cobrando imposto de renda? A União. Aquela pessoa que, na verdade, você pagou o tributo indevido? Exatamente. Então, peraí. Né? Ou seja, olha a incongruência. A pessoa para quem não vou invadir esse planeta, não. Está muito complexo. Cara, eu não vou disponibilizar, Ana. Vou disponibilizar. Pode ficar tranquilo. Então, assim, você vê que é surreal, Tati, a situação que a gente está.
E esse ponto, eu acho que ele foi pouquíssimo explorado no voto dos ministros, e se fosse, teria sido muito melhor para a gente discutir, inclusive, algumas questões, como, por exemplo, uma indagação que eu coloquei aqui no início da live, foi a seguinte, peraí, a gente está no depósito, por exemplo, eu dou dinheiro para a União está usando a minha grana. A Selic, nego, ainda quer tributar dizendo que é acréscimo patrimonial. Agora, veja, eu acho que até caberia tu me tributar de imposto de renda o valor que a União deveria me pagar como utilização do meu dinheiro, que ali é um empréstimo, que não é remunerado, que a Selic é aquilo que qualquer caixa faria na vida e aplicaria, independentemente do dinheiro ser utilizado. Agora, tem uma grana ali que eu devo receber que eu não estou recebendo pela utilização do meu capital pela União. Porque, veja bem, Selic não remunera isso. Né? Então, aí eu concordo com a tributação do imposto de renda sobre essa verba do empréstimo, não sobre a Selic. Então, eu acho que o que está faltando é a gente discutir um pouco a origem do dinheiro. A origem do dinheiro. E ali, naquele caso do tema 808, a origem é diversa. Então, assim, concordo com o racional que ele chegou ao final. E eu acho que ambos se casam pelo resultado final. Mas a origem das verbas tem uma importância muito grande na distinção. O que você acha? Não, eu tô processando, porque a princípio eu achava, eu acho ainda que as razões. É porque assim, a gente tem que distinguir como que a gente lê a situação e como a gente votaria, e como que a gente interpreta o voto proferido e o que Claro. é fixado ali. E aí eu acho muito difícil extrair do voto do Toffoli no 808 a descrição à natureza da verba, ainda que ele tenha feito ilustrações pertinentes à situação típica da pessoa física. Não só por conta da passagem em que ele fala que a natureza jurídica do juro é autônoma em relação à natureza jurídica da verba a qual ela remunera, cujo atraso ela remunera, mas também por conta da forma como ele dá tratamento a essas particularidades da pessoa física. Eu lembro que eu estava lendo o voto, claro, né, fazendo exercício de advogada, né, tipo, como eu extraio daqui uma razão de decidir para o tema 926. Mas assim, com um pezinho na prudência também, porque eu não vou fazer construções malucas. Mas eu sinceramente, me pareceu que todos os exercícios ilustrativos que ele fez em relação à pessoa física seriam razoavelmente também verdadeiros para a pessoa jurídica, salvo por aquelas passagens muito que eram explicitamente deferentes à natureza da verba, mas nas razões, né, na razão fundamental, para mim ela se sustentava independentemente dessas elucubrações muito particulares à natureza da verba. E Entendi. então assim, não é por conta do tema, como que o tema deveria ser tratado e qual é a razão fundamental que sustentou lá, que deveria sustentar lá e que deveria sustentar aqui. É mais em razão de como que a razão de decidir foi consolidada no texto. Entendi perfeitamente teu ponto. E eu acho que ele tem lógica. A questão é, veja, o racional pelo qual ele entendeu que ele não deveria tributar em um e em outro é igual. Porque ele, na verdade, está independizando e entendendo que é uma verba indenizatória. Então, veja bem, a gente chegar e dizer, olha, eu acho que haveria uma vinculação, eu não acho de todo errado. O meu ponto é só um. Eu acho que esse caso que a gente está julgando agora teria uma razão ainda maior para se julgar nesse sentido. Por quê? Porque a natureza é um elemento de peso que não foi analisado com a forma que deveria ter sido analisado, nesse caso, mas que é um elemento que faz total distinção entre esse e o outro. Então, ao fim e ao cabo, você tem sim a razão é a mesma, eu posso aplicar, concordo com você, se eu fosse destravar dos fatos, ou até mesmo levando em consideração os fatos citados e o racional desenvolvido, a gente poderia chegar na mesma conclusão para os dois. Apenas para mim, a diferença da natureza, que é um elemento modal, e eu acho que falta um trabalho maior em relação a ela, seria para mim uma razão ainda maior para eu chegar e dizer, olha, esse caso aqui é diferente e esse caso aqui sim deveria ser julgado dessa forma. Pelo fato da gente dizer que é impossível, numa lógica até de enriquecimento sem causa, que isso não foi abordado por foi ninguém. Sempre meu, né? É um valor que sempre foi meu. É um valor que sempre foi meu. Exatamente. Então, assim, no salário só é seu. Isso aí é até questionável, mas a partir do momento que você vai executando, né, o trabalho, cumprindo as cláusulas, né, que vinculam através daquele contrato
de emprego. E realmente são duas situações muito distintas que, apesar do apelo da pessoa física, né? Porque sempre uma questão envolvendo pessoa física parece mais sensível do que uma envolvendo uma pessoa jurídica. Mas, curiosamente, na resolução do caso pessoa jurídica, tem essa evidência muito mais marcada. Deixa eu só fazer uma ressalva. Eu não sei, porque eu não sei, não estou conseguindo ver os comentários mais recentes. Então, eu estou aqui meio isolada. Eu estou Olha, o Rodrigo alienada dos perguntou comentários. se a gente estaria revisitando Pecúnia No Wallet ou redesenhando. E o Zé colocou o seguinte: acho que a resposta não está na natureza nem na composição da Selic, mas no fato de que a grana é a mesma com o fisco ou com o contribuinte. Sempre foi de um deles, integralmente. Aí, eu só queria, antes de passar a palavra para fazer os comentários, primeiro ponto que eu acho importante, tá? De fato, o voto do Toffoli ser igual ao voto do tema 808, nesse caso que a gente está analisando, não é bom para a gente. Porque ele poderia ter explorado várias questões com relação à diferenciação da natureza que ele não explorou. E acredito que ele fez isso propositadamente. E os demais foram na aba do chapéu. E assim, isso foi péssimo para a gente, que a gente ainda vai ter outras discussões pela frente que poderiam ser resolvidas aqui se a natureza fosse enfrentada. Agora sim, com relação a redesenhar o Pecúnia Non-Wallet, olha, eu acho que não chegaria aí, tá? Para mim seria uma questão de enriquecimento ilícito mesmo, tá? Ou seja, inclusive conduta antiética do Estado, tá, Rodrigo? Para mim, eu acho que a gente tem que discutir a falta de ética do Estado, porque, veja, a partir do momento que ele te tira um capital que não deveria tirar e ele ainda quer tributar devolvendo parcialmente o valor, ao fim e ao cabo existe uma total falta de ética do Estado e também uma violação do princípio da proteção da confiança. Eu colocaria mais esse aí, tá? E aí eu queria colocar para Tati, o que ela acha, Tati? Você acha que a resposta não está na natureza, nem na composição da Selic, mas no fato de que a grana é a mesma? Você acha que a gente está revisitando o Pecúnia Non-Wallet quando a gente autoriza a União a tributar a Selic no indébito? Depende do... Bom, vamos lá. Primeira coisa. Depende do paradigma, né? A partir do qual, da norma paradigma, a partir do qual você vai analisar a constitucionalidade da questão, da exação. Se o paradigma for capacidade contributiva, realmente não importa a natureza da Selic. O que está em jogo é o fato de ser uma mesma grana que é de alguém, no caso está com o Estado, por uma violação da lei. Agora, se a norma paradigma for a competência para tributar renda e proventos, se a norma paradigma for o desenho constitucional de renda e proventos de qualquer natureza dessa locução, aí sim você atrai a questão da natureza da Selic. Depende do paradigma. E eu acho que os dois paradigmas são plausíveis de serem suscitados. A pena é que não foram suscitados esses dois de maneira assim substitutiva, né? Um racional principal e o outro substitutivo, caso aquele racional não fosse endossado por algum outro ministro. Mas eu acho que isso também acontece por uma falta de educação colegiada. Ai, eu não gosto de falar essas coisas assim tão dramáticas, criticando o nosso Supremo, mas a verdade é essa: não tem uma educação do voto colegiado, do voto colegiado não, né? Uma educação do voto em atenção à decisão colegiada. Porque se eles tivessem uma maior deferência a essa responsabilidade de produzir uma decisão colegiada, essa demonstração mais analítica de todas as razões possíveis poderia ser satisfeita com melhor atenção. Porque no risco de não haver convergência com uma razão, o relator ele já alinha uma outra razão que pode atrair a convergência de um outro ministro que esteja votando ali naquele órgão. Então, o alinhamento das decisões, das razões possíveis, uma após a outra, uma prevalente, é lógico, porque você precisa fixar uma ratio decidente, qual vai ser a razão fundamental, mas se houvesse essa discriminação analítica,
em deferência à necessidade de você produzir uma decisão colegiada, talvez a gente tivesse votos que realmente atentassem para essas variantes, né? Várias normas paradigmas possíveis para avaliar a constitucionalidade de uma certa situação. Esse ponto é bom, esse ponto é muito bom. Eu acho que a discussão para uma síntese, na verdade, eles tentam fazer isso com o tema da repercussão geral, né? Que todo mundo vai lá a casa e diz, ó, vai ser assim. Mas é uma tentativa embrionária Mas nível menos 15, né? aquilo não satisfaz, Não, não satisfaz. mais um ponto que eu queria deixar assim no ar para você analisar. Eu acho particularmente que a questão relativa à capacidade contributiva, nenhum deles iria desdobrar. Não nessa lógica. E mais ainda, a natureza. Porque nenhum deles tocou nisso. Todos eles foram na lógica clara de que, não, é acréscimo ou não é, lucro cessante ou não é. E foram nesse racional. E eu vou te dizer. Da premissa da autonomia. Sim, partiram da premissa da autonomia, mas a capacidade contributiva, Tati, é uma coisa que eu vejo que não passa na cabeça dos ministros do Supremo quando a gente discute redução da tributação. Ela passa quando a gente pensa no aumento. Mas não na então, redução. Esse é outro ponto. Eu acho que a corte tem um histórico de tratar muito mal a capacidade contributiva. Não Sim. só pela não apreciação desse ponto relevante nesse julgado, mas em outros julgados. Por exemplo, a negativa de atualização lá da tabela do imposto de renda. Era uma questão de capacidade contributiva. Isso foi suscitado pela OAB, que foi a proponente daquela ADI, que eu não vou lembrar o número. Mas... 50,96. Mas você tem a filação no coração, tem até o número da ADI na cabeça. Não, aquilo ali me mata, aquela ADI. Foi uma questão de capacidade contributiva e as repartições institucionais, né, o feixe de atribuições institucionais foi prevalente em detrimento da deferência à capacidade contributiva, né? Eu concordo com você, mas eu acho que, por exemplo, até esse ano, o Supremo me surpreendeu com relação à DI 5583, que ele fez ele aplicou uma sentença manipulativa com efeito aditivo para ampliar o conceito de dependente. Tá. E um dos ministros suscitou exatamente essa questão da capacidade contributiva. E o mais interessante é que isso não tinha sido perpassado na ação da OAB. A ação da OAB sempre discutiu toda a questão relativa e ali a capacidade contributiva em representação era o objeto básico daquela lei. E ninguém debateu isso, só se falou em capacidade contributiva. Mas se chegou a esse racional, não foi tão debatida, melhorou um pouco. Mas é o que eu digo, eu acho que não necessariamente, a crítica que eu quero fazer é só a seguinte: acho que, claro, a gente precisa de uma técnica de decisão onde haja um debate para a gente poder formular uma síntese, porque aí se dá mais segurança jurídica, a gente não fica nesse debate. E outra, várias cabeças pensando no debate, naturalmente viriam outros elementos que você votando individualmente não vem, porque às vezes você tem uma afinidade a um aspecto e você vai focar nele, né? Agora, o meu ponto é, a capacidade contributiva, eu não acredito que ela entrasse com tanta força, e mais ainda a origem da verba, porque ninguém abordou isso. Ou seja, todo mundo estava pouco se lixando. Para mim, não por uma questão de ignorância, mas por uma questão de técnica, tá? Claramente, não se quis fazer essa distinção. Por quê? Porque isso poderia desdobrar em outros aspectos. Então, se eu entendo que, na verdade, essa verba, eu estou considerando que esses juros ali, eles seriam, não poderiam ser tributados em razão de eu estar falando de um pagamento de um tributo, que é uma obrigação legal, que vem da União, que ela está te desdobrando, ele seria obrigado a questionar algumas questões que podem ser aplicadas muito mais claramente para depósitos e outros desdobramentos que a gente poderia ter, do que ele apenas aplicando um voto que ele utilizou para questões de remuneração privada. Entendeu? Então, acho que aquilo ali foi provocativo. E eu acho que por ter sido uma coisa intencional, ela não seria abordada se a gente tivesse numa síntese, entendeu? De alocação. Mas aí chutômetro, né? É uma questão de cada um pensar. Né? Então teve. Então a gente está presumindo, a partir dessa constatação, de que teve uma síntese prévia. Acho que todo julgado tem isso, né? Tem a síntese prévia e depois tem uma explicitação daquilo que convém. Até mesmo porque o resultado vai ser um precedente, ou não, né? Mas vai ser algo que vem a serviço da contenção da própria corte. Exatamente. E aí a gente coloca em pauta se isso é do interesse deles, né? Então, muitas vezes, obstaculizar a formação de precedentes é justamente para
de precedentes ou ratio-decidentes claras, é justamente para não deixar essa contenção, essa vinculação a priorística. Não que eles não possam superar, mas aí eles teriam que superar com um certo ônus argumentativo especial. Exatamente, Infelizmente, Tati. eu tô com maior gastura porque eu não tô conseguindo acompanhar os comentários. Mila, se tiver aí comentário, pergunta, você vai acompanhando, tá? Me deixa a par. Tá, pode deixar. O pessoal aqui tá adorando, tá batendo palma, porque a gente está falando. Aliás, super agradeço. Vi aqui que tá a Eliana, muito queridíssima, Putinelli aqui com a gente. Também entrou o professor Ricardo Lodge. Tributário Legal concordou com a gente, Camila Vergueiro também. Então, a gente está super feliz aqui com a presença dessas pessoas todas e a participação de vocês. Agora, eu queria fazer uma pergunta, porque isso foi você que suscitou, aliás, danadíssimo, olhando lá, acompanhando na atualização do julgamento no Supremo, a questão relativa à mudança de entendimento do Barroso. Que numa hora ele falou da modulação, ele muda o voto e ele tira a modulação. Mas eu não sei se ele mudou de entendimento. Eu não sei se Não, ele não, mudou entendimento de não, voto. Me expressei mal. É. Ele mudou o voto, literalmente. Então, mas isso é um o que ponto. você achou disso? Mas esse é um ponto. Isso, né, isso deixa dúvidas com relação ao significado do próprio voto. E em relação ao que é omissão, o que não é, para fins de embargo de declaração. O que essa retratação de voto significa para o nosso papel enquanto intérpretes daquele texto, que é o voto dele, né? Ele expressou um entendimento mediante linguagem e nós, através dos elementos que nós temos, vamos interpretar essa linguagem e obter uma mensagem dali. E o voto predecessor é um aspecto que eu levo em conta para interpretar esse novo texto. E aí eu fico confusa com as seguintes possibilidades. Acho que essa situação de confusão é bem generalizada, inclusive. Diga-se de passagem. Primeiro, a retratação significa que ele mudou de ideia com relação à conveniência da modulação? Ou a retratação com relação a isso significa que ele não quer suscitar essa situação agora porque ele acha que não vai ser acompanhado em relação a isso? Ou porque ele não quer colocar essa questão em risco nessa sessão de julgamento e oportunizar embargos? Eu, particularmente, vou pela última opção. Eu vou pela última opção. Eu acho que aquilo ali é para oportunizar embargos. Eu também acho que é o mais provável, principalmente por conta da forma como essa retratação se deu. Ele mencionou antes modulação e depois ele só tirou modulação. Ele não expressou nada em relação a isso. Se ele estivesse mudando de entendimento per se, ele mantinha lá o capítulo da modulação e se retratava com relação àquilo. Não, realmente não vai rolar modulação, não. Mas aí é aquele ponto que assim, a gente está tentando desenvolver, né, dentro da teoria dos precedentes. Olha, se a gente está entendendo, né, que existe uma mudança, que o próprio Supremo Tribunal Federal olhou e falou, bom, antes a questão era infraconstitucional, agora eu assumo essa questão como constitucional, vou analisar. Então, pelo menos um overruling com relação a esse aspecto houve. A gente sabe que quando existe essa virada, naturalmente a gente precisa de segurança jurídica e de orientação. Então, pelo 927, parágrafo 3º, a modulação, apesar dele dizer poderá, para mim ela deverá. Então, quando o Barroso apresentou a proposta de modulação, eu confesso a você que eu fiquei emocionada. Eu falei, gente, a corte está começando a se preocupar em modular já, começar a discutir essa questão, se existe mudança ou não. Que emoção, aí mudou. Aí eu falei, gente, não é possível. A gente vai postergar, arrastar essa discussão mais para frente. Então, assim, eu acho que isso é um péssimo exemplo, porque o racional que ele estava desenvolvendo ali era ótimo. Tudo bem, realmente a votação... Diga. Não, seria um racional pertinente, né? Por mais que a gente... assim, por mais que a posição pró-contribuinte seja ressabiada com essas possibilidades, a verdade é que o contribuinte, quando a modulação vem a seu serviço, ele está doido por uma modulação e não dá para a gente se posicionar de maneira tão ladista, né? Tão bairrista. Isso não é razoável do ponto de vista técnico. E por mais que a gente goste ou não goste do Instituto da Modulação, com a modulação.
Eu a princípio, tinha... Eu acho que todo mundo, né? Eu, a princípio, tinha um desconforto tremendo em excepcionar o princípio da nulidade. Ficava pensando que sempre as razões para excepcionar seriam extremamente arbitrárias. Não, mas, aos poucos, eu tive uma curva de aprendizado em relação a isso. E hoje em dia eu acho que a modulação ela é pertinente em determinadas situações, sim, a serviço dos princípios constitucionais, principalmente da segurança jurídica, da estabilização de relações já pacificadas, já concretizadas. E aí, o que... Bom, aí, como você falou do 927, vou perguntar uma coisa mais pragmática, assim. Se tivesse sido mantida lá a menção à modulação, qual quórum era necessário? Porque o 927 não Ah, fala de quórum. não, mas para mim a maioria é simples. Eu vou na linha, porque não é uma situação de 2/3 de inconstitucionalidade, né? Na verdade, de controle concentrado. É diferente. Né? A gente está modulando ali em termos do tribunal dentro da lógica da teoria dos precedentes. Então, não atrairia a Lei 9868, tá? Então, para mim, seria quórum simples, eu não precisaria de 2/3, não. 2/3 é em controle concentrado. Para mim, fora disso, não aplicaria, não tem porquê. O que você acha? Não, eu acho também. Eu acho que são situações distintas. Eu pergunto porque eu já vi entendimentos que fazem uma interpretação extensiva do quórum exatamente por conta da premissa da excepcionalidade da modulação. Mas a partir do momento que você naturaliza a modulação como julgamento do mérito, somente na sua extensão temporal, você começa a colocar um pouco em pauta, um pouco em perspectiva, a modulação ser de fato uma excepcionalidade. Exatamente, concordo com você. Eu acho que em prol da segurança jurídica, você tem esse racional muito mais Mas, factível, né? mas reforço, isso para mim, essa conclusão de hoje foi uma curva de aprendizado. Não imagino. Eu tinha com relação à DI, tá? Eu acho que quando a gente fala de controle concentrado, essa discussão ela se torna um pouco mais complicada, porque ali você tem uma outra forma de atuação do Supremo. Controle abstrato, eu estou tentando corrigir o sistema. Aqui não. Aqui a modulação. E ainda assim, eu acho que dependendo da situação, ela se mitiga. Mas o quórum ali, eu acho que ele é justificado por isso. Agora, quando a gente começa a falar em controle difuso, a lógica de um quórum mais simplificado está dentro do racional próprio que a gente está empoderando o tribunal a, num controle difuso, dar um efeito vinculante. Então, eu entendo que esse efeito vinculante ele tem que ponderar uma série de questões, dentre elas, decisões anteriores que tenham sido tomadas. Então, a modulação ela vem numa lógica grande da segurança jurídica. Aí, né? Não sei se você concorda com essa diferenciação, mas na minha cabeça eu coloco coisas estanques aí. Não, eu concordo com a diferenciação, até mesmo por conta de limitações sistemáticas, né? Que realmente diferenciam o controle concentrado do controle difuso. Mas aí venho eu não contrapondo a ideia, mas me autocontrapondo, tentando dialogar com o meu próprio raciocínio. A gente não está experimentando aos poucos uma aproximação entre os dois controles? Está. O controle, o controle concentrado ele está se subjetivando e o controle difuso está se tornando cada vez mais próximo do concentrado. Efeitos concretos de normas que são impugnadas no controle concentrado estão sendo consideradas, levadas em consideração para apreciação do mérito ou para julgamento de perda de objeto, quando, por exemplo, norma é revogada. Coisa que há um tempo seria impensável na via do controle concentrado. E hoje em dia já está um pouco naturalizada essa premissa da... Naturalizada é uma minha forçação, mas a gente já viu algumas ocasiões em que efeitos concretos foram considerados para julgamento de mérito de norma já impugnada. Então, eu acho que essa é uma questão viva. Isso que a gente está colocando em perspectiva aqui é uma questão viva. A gente consegue responder hoje, mas talvez amanhã a resposta possa ser um pouco diferente. Porque Mudar, né? É verdade.
O Supremo, aos poucos, pode ir colocando mais elementos de subjetivização do controle concentrado e mais elementos de concentralização. Ai, meu Deus do céu, eu tentando fazer neologismo aqui não está dando certo, não. De tornar o controle difuso mais próximo do concentrado. Talvez no futuro você possa até realmente pensar numa modulação em controle concentrado com quórum simples, né? Numa evolução desses sistemas e dessa equiparação, desde que você tenha justificativa da segurança jurídica. Mas, assim, eu acho que até que haja uma evolução maior nesse sentido, até porque uma das coisas que me pega também um pouco no controle concentrado é a legitimidade relativa, você tem uma legitimidade restrita, então você tem um racional maior de uma ação que visa a corrigir o sistema, não é uma ação que visa só dar o direito a alguém e aproveitar que eu estou dando esse direito a alguém, replicar para os demais que estejam na mesma situação. Entendo isso, mas concordo com você. Isso existe uma evolução e aí o Supremo vai andando. Aliás, eu queria agradecer aqui a Fernanda Amado, que agradeceu o raciocínio e disse que é muito rico ouvir o debate da gente. Tá? E o Zé colocou que a tese do Eros e do Gilmar, e vejam, aqui estamos no controle incidental, mas em repercussão geral. Sim, sim, a gente está no controle incidental, está em repercussão geral, mas é justamente aquele racional. Você, nessa lógica, dentro da repercussão geral, você poderia automaticamente apresentar a lógica da modulação, porque isso está dentro do sistema, mas é uma modulação que é a do 927. E a do 927 que traria um quórum simplificado. Não tenho por que entender que você vai ser um quórum de 2/3, porque a lei especial traz um gravame. Por que eu vou trazer o quórum mais gravoso sem base? Então, esse é o ponto que a gente coloca aqui. Agora, eu queria trazer um ponto aqui, Tati, para ouvir você. O que acontece? Quando eu li o voto do Gilmar, que ele vem, né? E tava um monte de gente discutindo se o voto do Gilmar representava 6-0 ou 5-1. Né? Porque o Gilmar começa, tá lá no quadrinho, quem olha, né, tá ele como divergente. Aí você Não, vai 5 a entender. 1 ainda não. 5-1 não. Pois é, eu também acho que não. Porque, na verdade, ele trouxe uma coisa completamente diferente que tinha se colocado ali, que era a questão do não conhecimento do recurso, né? Mas, no mérito, ele acompanhou o Toffoli. Agora, o que eu queria conversar com você é o seguinte: a gente está falando de modulação. Quando ele fala da questão toda, e é isso que eu achei uma incoerência absurda do voto, quando a gente fala, ele fala da questão toda de que aquela análise para o Supremo já tinha se dado, de que aquilo era uma questão infraconstitucional, que não tinha sentido você querer subverter a ordem, e porque o tribunal julgou contra o entendimento, que você revisitar a questão para justamente você analisar se é constitucional ou não. Ele pede que seja reaplicado e reanalisado aquele 1035, parágrafo 2º e tal. Mas interessante, ele força todo o raciocínio dele dizendo, olha, isso já foi analisado. Você está querendo analisar agora, você está mudando o raciocínio, né? E aí, no mérito, ele acompanha apenas se vergando ao entendimento pela colegialidade, por ele não entender daquela forma, entender que seria tributário. Aí, meu ponto é, ora, depois de todo aquele discurso, né, de que a questão já tinha sido tratada, que o STJ tinha dado tratamento, que o STF não podia ficar mudando o entendimento do STJ, que ele também não poderia ficar mudando o entendimento dele, que ele já tinha visto a questão da repercussão que não existia. Pergunto eu, ele não teria muito mais razão para trazer uma argumentação de modulação, já que ele mesmo disse que houve uma alteração de entendimento? Então, acho que sim, mas ele não, salvo engano, ele não suscitou modulação. Não. Tem uma omissão ali. Então, Claro. acho que isso converge para a constatação de que o Barroso se retratou nesse ponto justamente porque a intenção da corte é jogar essa discussão para outro momento. Então, isso acaba sendo um novo indício de que essa é a resposta correta para a sua pergunta predecessora, sobre o que significa essa dança aí dos votos que o Barroso fez hoje. Cara, eu tive a mesma percepção que você, Tati. Exatamente isso. Agora, com relação a ser 6-0 ou 5-1, assim, 5-1 não é. 5-1 não é. Não é. 6-0 depende, né? Depende dos votos que ainda estão por vir. Porque exatamente. se todo mundo seguiu o voto dele, ainda dá para fazer maioria pela negativa de segmento, né? Por não conhecer do RE. E aí isso acaba privilegiando a devolução da questão para o STJ, que tem um outro entendimento.
Mas me parece que até o momento, enquanto a gente não tenha mais votos, o voto do Gilmar é tipo café com leite. Deixa ali esperando para a gente ver onde a gente aloca. Por enquanto está 5-0 com um voto café com leite. Tipo isso. Concordo com você plenamente. Na verdade, não tem como você dizer, aquele desenho ali na pauta virtual, ele é muito doido, porque dá a entender que ele estaria divergindo do racional do Toffoli, quando na verdade ele não diverge. Ele cria uma Poxa, brecha, eu né? entrei para consultar, eu tive uma palpitação, eu divergiu, oh não. Aí cheguei e falei, não é bem assim, calma, calma, que não tá tão ruim assim a situação. Supremo é para os fortes, Tati. A gente tem que estar reforçando nosso coração todos os dias, porque ali você Exatamente. clica uma novidade a cada minuto, né? É verdade, eu ainda tô trabalhando nessa minha casca em relação às danças do Supremo. Ainda sinto palpitações com suas peripécias. Todos. Eu já te aviso, até o final da vida você vai sentir, entendeu? Não adianta. Mas assim, a gente tenta, né, dizer, meu Deus, não acredite muito ainda, segure o julgamento para você não ter tanto susto, mas é impossível não ter, né? É Uhum. impossível. Posso fazer uma pergunta agora, saindo da questão dos votos, mas comunicando com a questão votada, com esse tema, uma tese filhote, digamos assim, não é bem uma tese filhote, mas é uma tese que caminha próxima, né? Que, Claro. porque a tributabilidade da Selic, ela vem posta em xeque não só em relação a IRPJ e CSLL, como também em relação a PIS e COFINS. Sim. E aí, só que a racionalidade, principalmente se a gente for considerar uma análise de constitucionalidade da tributação à luz dos conceitos constitucionais, a discussão é completamente diferente. É. Se a discussão fosse pautada na questão da capacidade contributiva, não seria, né? Concordo. Não seria. Mas sendo essa discussão fixada em termos, analisada à luz do conceito de renda, ela não necessariamente aproveita o mesmo raciocínio para o PIS e para a COFINS, correto? Concordo com você, correto. Você tem a questão da discussão relativa à receita financeira, e querendo ou não, é uma receita financeira. Então, dentro do conceito geral, você teria aí uma receita apta à tributação. Se você está discutindo pela base, pelo próprio surgimento do PIS da COFINS, sim, você teria. E aí eu te pergunto o seguinte: uma vez a gente propulsionando essa discussão e ela chegando lá no Supremo, PIS e COFINS, o PIS e COFINS sobre a Selic no indébito, você acha que tem chances de o critério jurídico, né, a norma paradigma ser mudada? Bom, mas na verdade, Tati, eu acho que ali, como a gente não discutiu capacidade contributiva propriamente, ele pode ir com um conceito mais objetivo, no sentido de que, não, a gente entende para PIS e COFINS, que receita é um conceito amplo, é aquilo que ingressa, não necessariamente, se bem que ainda tem. Se você pegar o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, o racional do tributo, que ele disse que o tributo não fica, ele vai porque ele é detentor de outro, ao fim e ao cabo, o que você está fazendo aqui é devolvendo algo que já era da pessoa. Então, você não tem um ingresso, você tem uma reposição. Mas o problema é que você não casa os dois no PIS/COFINS. Então, se você for analisar só essa vertente, você está tendo um ingresso que gera um aumento, que não tem um destino para ninguém, né? Então, a priori, você conseguiria fazer um distinguish aí sim. Se você for só no raciocínio da veia nua e crua do PIS e COFINS, você consegue fazer um distinguish. Agora, trazendo a capacidade contributiva, trazendo o racional que eu acho que aí ajudaria também no PIS e COFINS, que seria a origem. Por que eu estou recebendo isso? Eu estou recebendo isso em razão de realmente uma aplicação financeira? Porque esse é o ponto. Se você olha só que é uma verba que o banco está te dando, ao fim e ao cabo, isso é uma receita financeira. Agora pensa, essa receita financeira porque eu apliquei ou essa receita financeira porque eu não dispus do capital porque ele foi retirado de mim indevidamente? Acho que isso faz uma diferença no racional. Não, eu concordo.
Eu acho que existem fundamentos para sustentar a tese em relação ao PIS e a COFINS, mas nos termos em que o precedente está sendo formado, isso poderia obstar a discussão. Isso poderia ser contingenciado a partir da eleição dos paradigmas a partir das quais a gente propõe a questão, né? Concordo plenamente. Então, na advocacia, a gente consegue tentar conduzir para um resultado diferente, propondo outra norma paradigma, outras normas paradigmas, e não insistindo em uma que não vai ajudar, que precisa de uma construção mais elaborada. Agora, aí, amiga, a gente tem que pensar no seguinte: a galera tem que levar o tema da capacidade contributiva, né? Coisa Exato. que o povo não leva. O povo não leva, entendeu? Então, assim, se perde muito essa discussão. Porque, para mim, se estivesse, por exemplo, nesse caso da ADI que eu te falei, claro, o Conselho podia ter trabalhado isso, não se falou, entendeu? O Supremo é que falou na votação. Não foi dito um minuto na inicial. Da mesma forma, nesse caso que a gente está analisando, a capacidade contributiva foi levada como foco. Então, eu acho, até porque o recurso é da União, ela também não ia levar, não ia tocar nesse aspecto, mas eu acho que até poderia tentar, tá? Mas numa outra ótica. Mas eu acho que ainda assim não ia caber. Mas é importante a gente trazer essa discussão à baila, porque realmente, se o contribuinte não foca que isso é um elemento importante para o debate, que pode fazer toda a diferença, levando em conta, inclusive, que na Selic você tem a questão de trazer a valor presente, e aí você conseguiria fazer uma distinção interessante, porque, veja, tudo bem, receita financeira, mas a Selic, ela tem juros, mas ela não tem só juros, ela tem correção, então será que eu posso considerar isso também? E aí você começa a fazer um desdobramento interessante para o caso. Agora, isso tem que ser levado dessa forma. Se a pessoa não alega a capacidade contributiva, não tem como o Supremo trazer, né? De fato. Gente. Bom, Mila, eu tô esperançosa de que esse resultado aí vai dar bom, pelo menos no mérito. Não sabemos o que vem na modulação. Vamos aproveitar então esse final de live só para pontuar um negócio aqui que foi até discussão entre a equipe lá do escritório, quando o voto do Barroso veio com modulação de efeitos. Tá. Que foi a interpretação ali das ressalvas. Eu não estou com o voto aberto aqui, mas ele colocou as ressalvas encadeadas com o vocábulo e, com o conectivo e. E Foi. o e, ele pode conduzir a interpretações ambivalentes de afirmativas que elencam hipóteses, elencam situações. Você pode chegar a uma conclusão de que essas situações são cumulativamente referidas ou que elas são isoladamente referidas. E aí, quando ele suscitou as ressalvas à modulação, ele falou em, mais ou menos, porque eu estou sem o voto aqui, mas ele falou em ressalvar as ações em curso, os processos administrativos e judiciais em curso, e os fatos geradores já perfectibilizados para os quais não tinha havido pagamento. E aí, se você juntasse, se você acumulasse as duas condições, você chegava a uma vedação à repetição do indébito, que seria uma interpretação muito interessante para essa preocupação fiscal de hoje em dia de salvaguardar as finanças públicas. Mas aí, a minha pergunta é: qual a interpretação que você fez? E por que você foi conduzida para essa melhor interpretação? Porque eu confesso que a literalidade me deixou... Primeiro, eu fiquei assim, não, com certeza isso são hipóteses isoladas, deixa eu só circunstanciar. E aí o Leonel, né, a gente conversando, né, na equipe, no grupo da equipe, falou, olha só, isso aí pode ter cilada. E aí eu fiquei encucada, porque realmente o conectivo e leva a interpretações ambíguas. Não, leva. Concordo com você. Eu estava até tentando caçar aqui, mas o voto que eu tenho salvo no computador é o último. O da modulação está no WhatsApp, eu não consigo ver. Mas, assim... Eu também. É um saco isso, eu tenho que passar para cá. Mas, Tati, o que acontece, né? Eu achei ali
Realmente, se você fizer a conexão, você inviabiliza a repetição. Mas por que que eu achei que, apesar dele utilizar aquele E não foi com uma lógica aditiva no sentido de que ambos têm que ser juntos, mas sim que seria uma outra hipótese. Ou seja, essa hipótese ou essa hipótese. Né? Então, o E ali não estava aditivo, nesse sentido, de conjuntar as hipóteses. Porque quando a gente ressalva as ações em curso, ele ali ressalvou o processo judicial, o processo administrativo, já vai muito naquele racional da segurança jurídica de que, bom, ok, eu vou modular, mas a pessoa que já foi ao Poder Judiciário, até por uma questão de garantir o direito de ação e tal, ela teria que ter esse respaldo, né? Essa segurança com relação ao que ela fez. E o fato gerador seria para partir dali. Ou seja, o entendimento, os fatos geradores ocorridos a partir dali seriam protegidos. Ou seja, para mim eu entendi que tinha sentido dentro do racional da segurança jurídica, onde eu estaria querendo fixar um marco temporal para a aplicação daquela modulação e ressalvando as pessoas que já tinham agido antes da modulação. Por isso que eu interpretei dessa forma. Mas, obviamente, o que você colocou tem toda a razoabilidade de você interpretar conjunto. Proteger Inclusive, a ação, ressalvar a ação do contribuinte e a omissão do fisco, né? exatamente, Então, exatamente. então para mim, eu fui nessa interpretação de pronto porque me pareceu razoável. As duas me pareceram razoáveis. As duas hipóteses isoladas. É razoável que você premie, digamos assim, premiar um péssimo verbo, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Premie o contribuinte que foi diligente na proteção dos seus interesses, na tutela dos seus interesses, ajuizando uma ação ou discutindo administrativamente, enfim, e penalize o Estado que não cobrou o que, dentro do contexto em que há disputa de interpretações, ele devia ter cobrado, até mesmo para ser isonômico em relação aos outros fatos geradores que ele efetivamente identificou e lançou tributo em relação a esses. Então, realmente, a interpretação isolada faz muito sentido para mim. Olha, a Ju Abraham, ela está suscitando aqui que foi esse E que gerou a retirada da modulação do ar. Tá? Então, acho que você descobriu a razão pela qual se acabou de retirar a modulação, a proposta de modulação. Porque ia gerar mais confusão do que ajudar, imagina. A gente pensar no contexto aditivo. Pois é, realmente. Não, porque realmente ali, a literalidade, com certeza o fisco ia falar, olha, maravilha, então, beleza. Repetição do indébito, ó, morreu. Não quer, não vai. Interpretar dessa forma. E não sei, e eu confesso que, né, numa segunda leitura, me pareceu que não seria uma interpretação absurda. E aí, fazendo um exercício assim, de futurologia para apreciação dos embargos, porque provavelmente vai ter, né? Sei lá. Vai modular? Ai, Tati, eu acho que sim. Eu também acho. Mas ressalvando as ações em curso, as ações registradas. Eu acho que, assim, a tendência, né, é aquela questão. Apesar de já se ter dito que em um caso o Supremo não ressalvou e tal, para mim, ele não precisaria ressalvar ação em curso. Modulação não pode pegar passado. É uma questão de direito à ação. Então, se você pega quem já acionou, você vai estar, no mínimo, violando uma outra questão constitucional. E o Supremo, como guardião da Constituição, no meu entender, não poderia fazer isso. Mas como no Brasil tudo deve ser escrito e dito com muitos detalhes, né? Porque a gente corre risco das pessoas interpretarem de forma diferente, eu acho que sim. Teria que estar lá expresso para justamente haver uma segurança jurídica com relação à questão das ações em curso. Mas para mim, isso com certeza, né? Porque absurdo. Olha o Zé comentando. Imagina uma modulação com diferenciais qualitativos no plenário virtual. Pois é. É uma loucura. Esse plenário virtual, inclusive, a gente teve um pequeno benefício de ter exposição de razões de alguns, né, dos ministros. Porque tem plenário virtual cujo julgamento é pior, é muito ruim em termos de elucidação do que foi realmente julgado. Porque só todo mundo acompanha o relator,
E aí você fica naquilo. Já citei isso algumas vezes aqui, até na nossa live com o Zé, né? Acompanha o relator no quê? O que significa esse negócio, né? Mas É realmente o verdade. plenário virtual ele tem um prejuízo de diálogo muito significativo. E decisões assim tão minuciosas, né? Principalmente envolvendo modulação, demandam um outro tipo de apreço e talvez por essa razão jogar isso para embargos não seja uma má ideia mesmo. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, o plenário virtual tem a celeridade, o ruim é que você perde na discussão. Então, a gente vai, né, avaliando a questão dos embargos. Você dá mais um tempo para talvez haver um debate efetivo. Compensação não tem a solução agora. Se for julgado logo, vale, né? A questão são os lapsos. O tempo, eu acho que é um inimigo muito grande das decisões do Tribunal Superior. Você vê um lado positivo muito significativo no plenário virtual? Olha, eu vou te dizer que ele tornou, por um lado, mais democrático os julgamentos do Supremo, porque você consegue que outras pessoas consigam sustentar se ela não tem condições de ir até lá. Então, Tá. você dá uma acessibilidade maior efetiva a advogados a poder fazer isso se eles não tivessem recurso de ir até lá sustentar. Agora, por outro lado, você tem, de fato, uma perda. Eu acho que vale a questão do plenário virtual, não no sentido dos votos que são lançados, mas o televisionado, né? Que é aquele que você consegue sustentar a distância, sem necessariamente estar ali. Eu acho que esse modelo, se ele fosse aplicado para todos os casos, seria, para os casos de debate, obviamente, de fixação de tese, de repercussão, eu acho que teria muito sentido e seria bastante inclusivo. Da forma como a gente está definindo repercussão, fica complicado, porque é aquilo que você falou, a gente não entende qual é o racional, né? Tá chapado o voto ali. O problema do plenário virtual, pelo menos a meu ver, não é a virtualidade. A virtualidade é ótima para ampliar acesso. O problema é a impessoalidade, talvez, dele. É o afastamento que existe. O voto ele é quase uma coisa meio... Ele é despersonalizado, porque eu não acompanho o relator. Tum. Tá, mas Ele brota, né? Ele brota ele ali e acabou. brota. É um voto que brota. Ele é desumanizado, acho eu. Então, esse é o problema. Concordo contigo, concordo plenamente. Eu acho que há uma tendência, tá, desses julgamentos serem televisionados e virtuais, assim, até para gerar uma inclusão maior, mas eu acho que realmente deveria se repensar o manejo do plenário virtual, tal como posto. Eu acho que deveriam. Até por uma questão de tirar a dialética, né? A gente perde muito da dialética, do Sim. convencimento no debate. É um videozinho, a sustentação é um videozinho que você submete lá. A maior parte. Bom, eu não quero dizer que os ministros não assistam o negócio, né? Eles assistem, presumidamente. Mas acaba que é algo que é muito mais significativo para os próprios advogados que estão ali acessando o plenário, tentando se circunstanciar dos temas. Aí assiste a sustentação do outro para se circunstanciar. Pelo menos é o que eu tenho visto, assim, é o maior impacto que produz. Eu também Tanto acho. que até mesmo porque os votos estão. Tudo bem que você submete a sustentação a prioristicamente. Você submete antes, disponibiliza antes, e aí depois, na ocasião dos votos, ele é disponibilizado para todo mundo, para acesso público. Mas, então, presumidamente, antes de formular o voto, os ministros já tiveram acesso e incorporaram isso ali no seu processo de convencimento, para um lado ou para o outro. Mas concorda que perde? A gente está falando Perde aqui, total! Perde perde a total! força do Porque, assim, convencimento. eu posso falar, e aí um julgador, né, depois de me assistir falar, ele vai comentar a minha fala, sei lá, se ele resolve comentar a minha fala, e uma expressão facial minha pode conduzir a ele a chegar a uma conclusão ou outra sobre a interpretação que ele fez sobre uma passagem. E aí não precisa nem ter uma interação dialógica assim de vai e volta. Só de você estar na presença e ver esse diálogo não verbal, isso
já aproxima e permite melhores interpretações, melhores incorporações da interpretação um do outro. E isso realmente é complicado. Então, assim, realmente, você submete o vídeo antes. Então, você presume que você vai ser assistido. Mas eu, particularmente, nunca vi nos votos uma deferência a particularidades explicitadas nas sustentações. Também. E eu acho que perde o efeito. Você, quando está falando, você pega a alma da pessoa na hora. Você está É, ali e você está convencendo a pessoa. Então, você consegue exato, pegar. entonação. E eu, É, assim, na verdade, eu já melhorei em relação a isso. Mas eu, assim, falando com vídeo, falando com celular, eu tô falando com meu celular no momento, né? Eu tô olhando pro meu celular e falando com meu celular. Tô falando sozinha no meu quarto, no meu escritório. Então, essa é a realidade da coisa, né? Porém, no início, quando eu estava começando a usar isso, eu era um robozinho. Eu não tinha a naturalidade, a eloquência, o... Não que eu seja mega eloquente, não foi isso que eu quis dizer. Mas eu perdi a entonação, a variação da entonação que uma conversa natural sempre tem. Eu não tem, é tinha isso. verdade. Eu ficava uma coisa bem robótica, uma coisa bem assim, porque é uma comunicação diferente. Então, realmente. E aí eu fico imaginando os advogados que não têm o hábito de ficar fazendo isso que a gente está fazendo. Eles devem estar com a mesma dificuldade que eu tinha. Com E aí, certeza, Tati. realmente, você assistir uma pessoa que não está numa posição confortável, porque ela não está interagindo com ninguém, ela está interagindo com o celular, é difícil. Assim, é difícil se conectar. E a questão emocional é importante para fins de convencimento, né? Total. Essencial. É o que capta a alma do outro. É o que faz o outro parar de comer e prestar atenção no que você está falando. Ou o que faz o outro parar de prestar atenção e volta e olhar para você. Então, acho assim que a sustentação oral gravada, ela faz perder muito. Porque, por mais que digam que faz muito mais efeito o despacho do que a sustentação oral, tem situações que a sustentação oral muda o voto. Dependendo de como se trabalha ali, né? Eu acho que tem essa diferença. Não, com certeza. Certamente. E realmente, numa gravação, você perde essa possibilidade. Exatamente. Bom, minha gente, é isso, né? Foi muito divertido aqui estar com você falando sobre esse tema com os colegas. A Natasha nos agradeceu, agradeço a você também. É um prazer estar com vocês aqui. Tati, mais uma vez, um prazer gigantesco ter debatido com você esse assunto. E mando um beijo para todos, uma ótima noite. Essa live vai ficar gravada, então podem ter certeza que quem entrou no meio que vai conseguir assistir desde o início. Foi ótimo, Mila. Sempre um prazer estar com você. Adorei a live. Esse tema é super interessante, né? As repercussões são mais. E esse julgamento está sendo particularmente um entretenimento. Eu não vou dizer diferente, porque o Supremo está sempre, né, nos empolgando com peripécias. Mas é isso, gente. Foi ótimo. E espero encontrá-los na próxima live aqui no Tributário em Jogo, porque é tão legal quanto interagir com a Mila e interagir com vocês também. Um beijo. Com certeza. Beijo grande, só um aviso, tá? O artigo que eu mencionei do Jogo Ferraz, eu vou disponibilizar para o grupo que a gente tem lá no Telegram, Tributário em Jogo, e para a galera da turma do Tributário em Ação que está aqui também. Vão receber esse artigo, que eu acho que é sensacional. Leiam, vale muito a pena. Beijo grande, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até amanhã, Eliane. Com certeza estaremos lá no nosso grupo de pesquisas. Tchau.